Hoje é dia histórico no futebol francês. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de um dos maiores espetáculos que já vimos neste início de temporada, direto da Ligue 1 e com um protagonista que tem deixado a França de queixo caído. Endrick, o jovem brasileiro do Olympique Lyonnais, protagonizou um feito simplesmente insano. Hat-trick em vitória de 5-2 contra o Metz, um dos maiores destaques da rodada francesa. E antes de entrar nos detalhes, já deixa o like, compartilha e se inscreve, porque o que ele fez hoje no gramado vai entrar para a história. En attendant, l'autre sensation quand même aujourd'hui, c'est Lyon qui continue de se relancer hyper positivement. Alors vous allez me dire que c'était à Metz, c'est pas la meilleure équipe de Ligue 1, ok, mais enfin tout de même c'est assez spectaculaire, notamment le triplé d'Endrick, les gars, qui lui vise la Coupe du Monde, hein, donc il a intérêt à performer, mais là peut-être qu'il est arrivé au bon endroit au bon moment. Moi je suis bluffé quand même par ses performances, parce que bien évidemment qu'on savait le potentiel. Maintenant il y avait quand même la question de l'état d'esprit. Moi j'avais vu un Endrick notamment au Real Madrid un peu foufou sur chaque ballon, en essayant d'aller chercher la lumière, la statistique, et j'avais peur que ce soit pas un joueur connecté avec les autres, et pour l'instant c'est tout le contraire. Il sent le jeu, quand il faut faire la passe il la donne, quand il faut marquer il marque, il est plein de confiance, athlétiquement il est au point, il est très très fit physiquement, et on sait que le championnat français est quand même dur dans cet aspect. Alors ça reste que Lille, Brest et Metz, donc il faudra voir confirmation, mais pour l'instant il a totalement transfiguré cette équipe. Quand tu passes de Satriano à Endrick, faut se mouiller la nuque, faut prendre une douche ou deux, parce que le pouvoir qu'il a dans le dernier tiers adverse est vraiment exceptionnel à l'échelle de la Ligue 1 et à l'échelle lyonnaise, et ça va donner des perspectives très intéressantes pour Lyon sur les prochaines semaines. T'es d'accord, Flo? Ouais, je suis d'accord. Et bon, après, à part la réserve, toujours pareil, j'ai regardé le calendrier, comme disait Walid, sur les types d'adversaires. Et c'est vrai qu'ils ont aussi une bonne séquence pour ça, les Lyonnais. En dehors d'Hendrick, ils avaient Brest, les Young Boys, Metz, le PAOK. Bon, ça c'est en Coupe d'Europe. Ils reçoivent donc Lille, qui est un Lille un peu. Ils avaient joué Lille en Coupe de France aussi. Ils avaient joué Lille. Ils reçoivent Laval en Coupe de France. Ils vont à Nantes. Young Boys, il n'était pas qualifié. Ouais, Nantes et Nice. Donc, non, ce que je veux dire, le calendrier lyonnais, déjà sur les résultats, il est aussi assez favorable à leurs bons résultats. Mais ces matchs-là, il faut les gagner, ces matchs-là. Je suis d'accord, mais voilà, si tu tapes Marseille, Paris et Monaco, c'est pas pareil. Différent. Et après, sur Endrick, j'ai surtout bien aimé son match du jour. Parce qu'en fait, la dernière fois, son premier match notamment, il prend aussi beaucoup la frappe systématiquement. Tout m'avait pas plu. En plus, un peu tricheur, tu sais, sur les contacts, sur les trucs. Je me suis dit bon, il était un peu passé à travers de tout ça. Et là, j'ai trouvé qu'effectivement, tu vois tout ce qu'il peut apporter, et pas seulement effectivement sur les buts, mais tout ce qu'il va apporter en danger. Si tu rajoutes du Fofana là-dedans, là, tu commences à te projeter, tu dis là, attends, mais Lyon, ils vont avoir une équipe de dingo, quoi. Parce que non, mais rien que là, aujourd'hui, entre Morera, Schulz qui n'était pas là, et Endrick, ça te change la vie. Top, Olivier Létang. Non, à Lyon. Fawzi est avec nous, supporter lyonnais. Fawzi, bonsoir. Bonsoir les gars, comment ça va? Ça va et toi? Salut Fawzi. Ouais, ça va, nickel, parfait. Bon, bah écoute, oui, effectivement, tout va bien. Tout va bien, on est tous heureux dans le Rhône, franchement. C'est magnifique. Bon, rien de plus? Non. Rentrons un peu dans les détails de ce qui s'est passé aujourd'hui quand même, parce que Endrick, là, ça peut devenir énorme. Franchement, on a fait beaucoup de poker. Bravo à la direction qui nous ont ramené Endrick. Bravo à Mathieu Louis-Jean et à Paolo Fonseca aussi, qui a parlé avec lui, je crois, fin novembre, et qui a réussi à le convaincre pour nous rejoindre. Et franchement, c'est quoi ce mec? Pourquoi, à l'heure actuelle, il a l'OL? Enfin, on a une chance, mais qui est incroyable. Parce qu'il est dans un club où il y a un peu du lourd devant lui, quoi. Voilà, bien sûr, et puis il va jouer. Et puis Lyon a un ADN aussi européen. Il le montre encore cette année. Lyon a un passif aussi avec les joueurs brésiliens. Oui. En fait, il y a plein de choses qu'on a déjà expliquées dans l'after, mais qui sont intéressantes. Effectivement, tu as raison. Ça reste une surprise. Et c'était surprenant au moment où on l'a appris. Mais derrière, quand tu vois que lui va absolument jouer, être titulaire, et franchement il n'avait pas de neuf, Lyon, donc t'as pas meilleur club en tout cas pour être sûr de jouer. Ensuite il y a effectivement l'histoire, la tradition brésilienne, et il a pu en parler à droite à gauche, je crois qu'il l'a dit d'ailleurs, avec des Brésiliens qui avaient joué à l'OL, et il y a le fait qu'il avait eu Fonseca
au téléphone, ils ont parlé du jeu, tactique, etc. Donc, moi, je trouve que c'est un choix, de sa part, c'est un choix surprenant, évidemment, médiatiquement, mais c'est un choix assez intelligent parce il peut se faire des stats au passage, en plus de là, c'est déjà autant de stats que Satriano. Je crois qu'il est à 9 buts de Greenwood déjà en deux matchs. Donc, il peut aller chercher peut-être la dizaine, la quinzaine de buts à ce rythme-là. Il y a l'Europa League parce que Lyon est premier et ils ont des vraies perspectives. Il pourra jouer dans la deuxième phase. Il va pouvoir jouer en huitième de finale et apporter une vraie plus-value dans cette attaque lyonnaise. Et voilà, s'il a cet état d'esprit-là, s'il a cette forme physique, moi je pense que ça peut être un ouragan sur la Ligue 1. Et puis même médiatiquement, au Brésil, tu vois les stats, même sur la Ligue 1, je trouve que c'est un super coup, c'est une attractivité énorme pour Lyon et pour la Ligue 1. Et ça c'est super cool, si ça se matérialise aussi sur le terrain et en dehors. Et de toute façon, on en parlera peut-être cette semaine dans Génération After. J'aimerais bien faire un truc, moi, sur les prêts. On a eu Nwaneri qui est un crack à Arsenal, qui a mis un super but avec Marseille. Là, on a Hendrick. Si on peut avoir des petits coups comme ça, mais de très très bons joueurs sur des one-shots, mais qui peuvent faire passer un cap à certaines équipes qui sont dans le besoin financièrement, ça peut être intéressant si c'est un deal gagnant-gagnant et si ces joueurs viennent avec une dalle, une détermination. Et Hendrick, on a le sentiment, même si attention, ça reste à poursuivre, ça reste un petit échantillon. Moi, j'ai un petit bémol juste, après je te donne la parole, j'ai un petit bémol sur les adversaires qu'il a. Oui, voilà, moi j'attends. Je dis juste que. Je voudrais le voir à la fois en Ligue Europa. Après Lille, même si c'est le Lille d'aujourd'hui, voilà, il a fait un super match. Et encore, contre Lille, il a encore une marge de progression, mais il a été très bon. Contre Brest, il fait son match. Là encore, bon voilà, on fait un premier petit bilan, mais tu as vraiment le sentiment que de toute façon, ça peut pas être pire qu'avant et que tu as un vrai joyau entre les mains pendant 6 mois, quoi. Fawzi, vas-y. Et surtout, moi je rajoute qu'il y a 6 mois, l'OL était mort. L'OL était en Ligue 2 et à l'heure actuelle, personnellement, pour moi, cette année, on vise l'Europa League minimum. Non, mais ce qui est fou, Fawzi, c'est que... Hoje não é dia comum no futebol europeu. Hoje é daqueles dias em que o futebol brasileiro atravessa fronteiras, invade estúdios estrangeiros, cala comentaristas experientes e obriga a Europa a parar para assistir. Porque o que Hendrick fez hoje na França não foi apenas grande jogo, foi recado, aviso, daqueles momentos que mudam a forma como jogador passa a ser visto. Em pleno campeonato francês, vestindo a camisa do Lyon, Hendrick marcou 3 gols, hat-trick contra o Metz, fora de casa, com autoridade, personalidade e uma frieza que não combina com a idade que ele tem. E o mais impressionante não foi apenas o placar ou os gols em si, foi a reação dos franceses, a reação da imprensa, a reação dos comentaristas de programa de YouTube na França, que simplesmente não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Eles pararam de discutir o jogo e começaram a discutir o jogador. Quem é esse brasileiro? De onde ele saiu? Como alguém tão jovem consegue decidir jogo desse nível com tanta naturalidade? Essas foram algumas das perguntas feitas ao vivo, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Porque enquanto no Brasil muitos já sabem quem é Hendrick, na França ele acaba de se apresentar oficialmente. Não como promessa, não como aposta, mas como realidade. Desde o primeiro minuto da partida, dava para perceber que havia algo diferente. Hendrick não estava escondido no jogo, não estava esperando a bola chegar por acaso. Ele pedia, se movimentava, atacava os espaços, incomodava a defesa. Cada toque tinha intenção, cada arrancada parecia carregar uma confiança que poucos jogadores da idade dele possuem. O primeiro gol nasce exatamente disso: leitura de jogo, posicionamento, explosão curta, finalização precisa. Nada de firula desnecessária, nada de pressa, apenas futebol de alto nível. Gol que não é comum para jovem, é gol de atacante pronto. O segundo gol escancara algo ainda mais raro: personalidade. Hendrick recebe a bola pressionado, encara o marcador, protege, acelera no momento certo e finaliza com convicção. Não é gol bonito apenas, é gol que desmonta a defesa adversária emocionalmente. E naquele momento,
o Metz já sabia que teria uma noite longa pela frente. No terceiro gol, o estádio inteiro já estava em silêncio. Pênalti, bola parada, a chance do hat-trick. E Endrick não treme. Olhar firme, corrida curta, finalização segura. Gol. 3 gols, hat-trick e uma atuação que muda completamente o patamar da conversa sobre ele na Europa. E é aqui que entra o mais interessante de tudo, o pós-jogo. Em um programa francês no YouTube, comentaristas começaram analisando o Lyon, mas em poucos minutos o foco virou um só: Endrick. A surpresa era visível. Não era aquele elogio protocolar, era espanto real. Eles falavam da maturidade, da tomada de decisão, da leitura de jogo, da força física combinada com técnica. Um deles chegou a dizer que não parecia um jogador em formação, mas alguém já pronto para grandes desafios. Outro comentarista destacou algo muito importante. Endrick não joga como alguém que está tentando provar algo. Ele joga como alguém que sabe exatamente o que pode entregar. E isso muda tudo. A França está acostumada a revelar talentos, está acostumada a receber jovens promessas. Mas quando um brasileiro chega e faz um hat-trick desse jeito, o impacto é diferente. Porque existe uma memória coletiva. Eles lembram de outros brasileiros, de outros craques que começaram assim, e automaticamente a comparação começa. E aqui entra um ponto fundamental para o público brasileiro entender. O futebol europeu não se encanta facilmente, especialmente quando se trata de jogadores jovens. Existe uma desconfiança natural, uma cautela, e Endrick quebrou isso em um único jogo. Não foi só o hat-trick, foi a forma, foi a postura, foi a sensação de controle. Ele parecia confortável no caos, parecia gostar da pressão, parecia crescer em cada bola decisiva. Tecnicamente, o jogo dele hoje foi completo. Movimentação entre linhas, ataques ao espaço vazio, capacidade de jogar de costas para o gol, explosão em poucos metros, finalização com as 2 pernas e, acima de tudo, inteligência. Endrick não corre à toa, não se posiciona por acaso, ele entende o jogo. E isso explica por que os franceses ficaram tão impressionados. Porque eles não viram apenas gols, eles viram um atacante moderno, um jogador que se encaixa no futebol europeu sem perder a essência brasileira. Enquanto o programa francês avançava, a discussão ficava mais profunda. Será que o Lyon conseguiu um dos melhores negócios da temporada? Será que Endrick já está acima do nível médio da Ligue 1? Será que ele está pronto para desafios ainda maiores? E essas perguntas não surgem do nada. Elas surgem porque o futebol responde dentro de campo. E hoje, Endrick respondeu alto. Para o torcedor brasileiro, isso tem um peso enorme, porque estamos falando de um jogador que representa uma geração inteira. Uma geração que cresceu sendo questionada. Uma geração que ouviu dizer que o Brasil já não forma mais atacantes decisivos. E Endrick vai lá, em solo europeu, e faz 3 gols com autoridade. A reação nas redes sociais foi imediata. Brasileiros comemorando, franceses tentando entender, torcedores de outros países atentos. O nome Endrick começou a circular com força, não como promessa distante, mas como presente. E quando analisamos o contexto, o feito fica ainda maior. Jogo fora de casa, pressão, expectativa, um time que precisava da vitória. E Endrick assumiu a responsabilidade. Não se escondeu, não passou a bola para fugir da decisão. Ele decidiu. Esse tipo de atuação muda a carreira de um jogador. Muda a forma como ele é tratado internamente no clube. Muda o respeito dos companheiros. Muda a preparação dos adversários. A partir de hoje, Endrick não entra mais em campo como surpresa. Ele entra como ameaça. E isso é um passo enorme no futebol europeu. Os comentaristas franceses encerraram o programa com uma frase que resume tudo. Hoje, a Ligue 1 conheceu Endrick. E essa frase diz muito, porque não é sobre um jogo isolado, é sobre o impacto, é sobre o início de algo maior. Para o Brasil, fica a esperança.
A sensação de que o talento continua vivo, de que ainda temos jogadores capazes de chegar na Europa e dominar conversas, debates e manchetes. Endrick hoje não foi apenas um jogador brasileiro jogando fora, ele foi o assunto principal de um programa francês. E isso não acontece por acaso. Se ele vai manter esse nível, se vai evoluir ainda mais, se vai alcançar o topo, essas respostas o tempo dará. Mas uma coisa é certa, o que vimos hoje não foi sorte, foi futebol. E quando o futebol fala, o mundo escuta. Endrick fez 3 gols, mas o impacto foi muito maior do que isso. Ele fez a França parar, ele fez a Europa olhar, e ele fez o Brasil sonhar de novo. E esse talvez seja o maior gol de todos.